Atividade postada no dia 22 de junho, 7º ano. Primeira questão. Pediu para fazer a resolução. Só que aqui eu tenho a adição e subtração de frações, só que as minhas frações aqui são denominadores iguais. Então, se o denominador é igual, quer dizer que o denominador ele simplesmente será repetido. E eu vou fazer a adição e a subtração que tiver em cima, ó. Então, nesse caso, ó, 3 tirou 2, ficou 1. 1 mais 8, 9. Então, resposta 9/5. Próximo. Os denominadores já não são iguais. Os denominadores, eles são diferentes. Só que aqui eu tenho o 2, eu tenho o 10 aparecendo 3 vezes, eu tenho 5. O que significa isso? Significa que eu só vou trabalhar o denominador somente um valor em relação ao 10. Porque eu tenho 3 valores iguais, né? No caso, o 10 3 vezes, mas eu vou trabalhar ele uma vez só. Aonde que eu vou trabalhar ele uma vez só? Quando for fazer a fatoração para trabalhar o MMC. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando o 2, o 5 e o 10. Aí, eu venho aqui e vou fazer a fatoração. Divide por 2, o 5 repete, 10 dividido por 2 dá 5, e o 5 divide por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, é o que nós chamamos de MMC, então ficou sendo o quê? Ficou sendo 10. Aí, eu venho aqui, no lugar de todos os denominadores, eu vou usar o 10. Qual é a regrinha? Primeiro eu faço a divisão e depois eu faço a multiplicação desses valores. Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Ó o sinalzinho, segue o sinal que aparecer aqui. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 7, 7. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 13, 13. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 8, 16. E 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 9. Então, quando eu junto todos esses valores, ó, eu tenho 50 sobre 10. Então, 50 dividido por 10, 5. Então, esse é o resultado da 2. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na 3 é lembrar desse jogo de sinais, ó. Que toda vez que eu tiver sinais próximos, eu tenho que lembrar do jogo de sinal. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho esse valor negativo e aqui também eu vou ter esse valor negativo. Então, vamos reescrever ele aqui. Então, eu tenho 5,89 negativo menos 2,34. O que eu tenho que observar aqui, ó? Nesse caso, eu tenho que somar. Por que eu tenho que somar esses dois valores? Porque os dois sinais são iguais. Então, eu vou somar esses dois valores. 9 com 4, 13, foi 1. Aí, eu ficou 8 com 9, com 3, 12, foi 1. E aqui vai ficar 6, 8. Cuidado, adição e subtração sempre é vírgula embaixo de vírgula. Na letra B, então, eu tenho 6,8 positivo, menos, porque menos, ó, jogo de sinal. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu tenho que subtrair. Por que subtrair? Porque eu tenho um número positivo e eu tenho um número negativo, ou seja, sinais diferentes subtraem. Então, eu tenho 6,8 menos 3,72. O que eu tenho que observar aqui? Tomar cuidado que falta uma casa, então eu posso completar com 0. Então, ficou. Pega emprestado 10, tirou 2, 8. Fica 7, pagou, no caso, né? Ficou 7, zerou.
vírgula embaixo de vírgula, 6 tirou 3. Então, meu resultado aqui, então, ficou mais, por que mais, ó? Então, eu tinha 6,8 e gastei 3,72. Então, por isso que eu fiquei com 3,08. Já na letra C, então, eu tenho 36,33, ó, mais 18,5. Por que mais? Ó, menos com menos, então mais. Sinais iguais, então quer dizer que eu vou somar esses dois valores. Então, vamos lá, vamos somar esses dois valores, ó. Então, eu tenho 36,33 e 18,5 aqui. O que eu tenho que lembrar? Aqui, eu posso completar a casa ou deixá-la vazia, porque como é uma continha demais, não vai fazer diferença. Então, ficou 3, 8, aí aqui dá 6 com 8, 14, foi 1. Então, 3, 4, 5. Cuidado, vírgula embaixo de vírgula. Então, quer dizer que a letra C ficou sendo 54 positivo, vírgula 83. E a letra D ficou, então, ó, positivo, 14,1, menos, por que menos? Ó, mais com menos, menos 3,044. O que eu tenho que fazer nesse caso? Somar ou subtrair? Subtrair. Por quê? Porque um valor é positivo, um valor é negativo. Então, a ideia aqui, ó, então é como se eu tivesse 14 reais e estivesse subtraindo 3. Então, eu vou ter que fazer uma continha de menos. Então, vamos organizar ela aqui, ó. Então, eu tenho 14,1 menos 3, ó, vamos lá, vamos organizar a continha. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é acrescentar 2 zeros aqui. Por que acrescentar 2 zeros? Porque para mim pegar emprestado, então tá faltando casa. Então, eu preciso organizar e acrescentar os 2 zeros. Então, é necessário acrescentar os 2 zeros. O que eu faço aqui, então? Eu pego emprestado. Se eu pego emprestado, ficou 10. Tirou 4? Então, quer dizer que ficou 6. Aí, eu pego novamente emprestado. Só que, aí ficou 10, eu lembro de pagar o que eu peguei aqui. Então, aqui ficou 9. 9 tirou 4, 5. Só que tem um detalhe, ó. Como eu tinha pego mais uma vez um aqui, quer dizer que aqui zerou, ó. 0 tirou 0, 0, vírgula embaixo de vírgula. Então, 4 tirou 3, 1. E 1 daqui sobrou. Então, quer dizer que esse valor aqui ficou, então, 11,056. Positivo, por quê? Porque o 14 é maior do que o 3. Então, esse valor aqui, ele é positivo. Não coloquei o positivo aqui, por quê? O mais, ele não tem necessidade de aparecer. Próximo, questão 4. Denominadores iguais significa que eu não vou precisar trabalhar em MMC. Quer dizer que é só eu repetir esse denominador 6 aqui. E aí, eu vou fazer o quê? 5 tirou 1, 4. O que eu tenho que lembrar aqui? Simplificação. O que é simplificação? O mesmo número que usa para dividir em cima, usa para dividir embaixo. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o número 2. Positivo, por que positivo? Porque o 5 é maior do que o 1 aqui, ó. Por isso que o nosso resultado ficou positivo. Já na B, eu preciso trabalhar o MMC. Por que eu preciso trabalhar o MMC? Porque são denominadores diferentes. Então, vamos trabalhar o MMC aqui em cima, ó do espaço. Então, ficou 15 e 2. Então, o que eu preciso? Divide por 2, ó. Simplificação sempre é divisão. O 15 não é divisível, repete. Agora, divide por 3, que dá 5. E o 5 divide por ele mesmo, que dá 1. Então, nesse caso, o nosso MMC ficou sendo o quê, ó? 5 vezes 3, 15. Aí, 15 vezes 2, 30. Aí, eu volto aqui com o valor. 30. Qual é a regrinha? O mesmo número que usa para dividir embaixo. Ó, o mesmo número que usa para dividir embaixo, não. Aqui, a regrinha do MMC é primeiro divide, depois multiplica. Eu estava falando a regrinha da simplificação. Então, vamos lá, ó. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 13
dá 26. Aí, mais 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. E aí, nesse caso, então, ficou o quê? 26 mais 15, 41 sobre quanto? Pronto. Para nesse valor aqui. Na próxima atividade aqui, ó. Olha, cuidado com esse sinal, ó. Jogo de sinais é que tem que ser feito aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou trabalhar o MMC. O MMC entre o número 3 e o número 6. Vou trabalhar aqui no cantinho por causa do espaço, ó. 3 e 6. Então, o que nós temos, ó? Divide por 2. O 3 não é divisível, mas o 6 é. Divide por 3. Então, nesse caso aqui, o nosso MMC ficou sendo quem? Ficou sendo 6. Gente, aqui eu sempre começo pelo número menor, questão de ordem, mas se eu começasse pelo 3 aqui, não tem diferença não, daria a mesma coisa. Então, eu volto aqui, ó, já que o nosso MMC é 6, então eu volto aqui, ó, 6. Qual é a regrinha? Primeiro eu faço a divisão e depois eu faço a multiplicação pelos valores. Então, ficou 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 14, 28. Aí o menos, por que menos? Olha, mais com menos aqui no meio, ó. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 33 é o próprio 33. Cuidado aqui, olha o nosso resultado. Olha o que nós temos. Um resultado negativo. Por que negativo? Porque o 33, ele é maior. Então, é como se eu tivesse, ó, devendo 33 e paguei 28. Então, eu fiquei devendo 5. Então, 5/6 negativo é o resultado dessa. Teve alunos com dúvida nessas aqui, ó. Nessas aqui, gente, toda vez que você estiver entre frações e números com vírgula, pega o número com vírgula e transforma em fração, tá? Pode ser em expressões, pode ser qualquer outro conteúdo. Sempre a ideia sempre é a mesma. Como que eu transformo? Então, se eu tenho 0,9, então é 9 décimos, ou seja, 9 sobre 10. Aí, mais 3 quartos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que trabalhar o MMC entre quem? Entre o 4 e o 10. Então, vamos lá. O 10 e o 4, ou o 4 e o 10 é a mesma ideia. Divide por 2. Divide por 2. Divide por 5. Então, nesse caso, nosso MMC ficou sendo o quê? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Esse é o nosso MMC. Aí, eu venho aqui e substituo, ó. Vou colocar o 20 no lugar. Qual é a regrinha? Primeiro eu divido e depois eu multiplico. Então, 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 9, 18. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. E agora, o que eu faço? 18 com 15 dá 33. Sobre 20. Pronto, paramos aqui. Então, se tivesse simplificação, teria que fazer a simplificação. Próximo, a mesma ideia, ó, número com vírgula. Então, fica sendo 3 sobre 10 menos 2 terços. O que eu vou ter que fazer? MMC. Então, o MMC aqui vai ser entre o 10 e o 3. Ó, divide por 2, que dá 5. Divide por 3, que dá 1 aqui. E o 5 divide por ele mesmo. Então, nesse caso, o nosso MMC ficou sendo o quê? Multiplica aqui para saber, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, MMC, então, ficou 30. Aí, volta aqui, ó. Qual é a regrinha? Primeiro divide e depois multiplica os valores. Opa, risquei aqui no lugar errado, gente, ó. É aqui, né? Os valores que eu já transformei, ó. Tá. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 3, 9. Olha o menos aqui no meio, ó. Cuidado, hein? Cuidado para não esquecer do menos. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 2. Então, nosso resultado ficou um resultado o quê? Negativo.
Por que negativo? Porque nós temos, ó, eu devo 20, paguei 9, então fiquei devendo 11. Prontinho.